muito boa tarde. Está começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar e é sexta-feira, meus amigos. Dois temas que fazem parte da nossa vida. Você já parou para pensar até que ponto, né? O que a gente publica ali nas redes sociais, será que tudo pode impactar na nossa vida profissional? A gente vai entender quais são os limites, se é que eles existem, e o que pode trazer consequências negativas para o seu trabalho. Além disso, a gente vai falar de um outro assunto que envolve o cuidado e a atenção dentro de casa. Qual que é o papel da família para ajudar as crianças a viverem sem ansiedade? Como que os pais podem ajudar no desenvolvimento emocional dos pequenos? Esse e outros assuntos, claro, eu vou trazer para vocês. Tá na dúvida? Quer saber mais sobre esses assuntos? Participa aqui com a gente, manda a tua pergunta, manda a tua dúvida. 419-8793-6281 é o número pra gente conversar. Claro. Agora vamos falar de um vovô. Você já ouviu falar no vovô do vôlei? É uma modalidade adaptada que tem conquistado cada vez mais adeptos, né? Com regras pensadas para reduzir, inclusive, o impacto desse esporte aí para essas pessoas, com movimento, coordenação e uma convivência diferenciada. É leve, é divertido e é eficiente. Tudo isso para pessoas acima dos 60 anos. Se você gosta de vôlei, presta atenção. Uma quadra e uma bola é tudo que essa turma precisa para mostrar que a idade, nem de longe, é um obstáculo para se exercitar. Mas se você está achando que essa atividade está muito tranquilinha, espera um pouco. Isso foi só o aquecimento dos atletas. O jogo vai começar agora, ó. Tá, mas que jogo é esse? É o vovovôlei. Só pelo nome já dá para perceber que ele é diferenciado do jogo tradicional. Essa adaptação da modalidade é desenvolvida pela Secretaria de Esporte do município de Munhoz de Melo, no noroeste do Paraná, para atrair os idosos. Alguns até comentam que nunca tinham visto uma bola de vôlei, só por televisão. Hoje eles podem jogar o vôlei, né? Adaptado, mas eles podem jogar o vôlei. Outros comentam, né? Citam que parou de tomar algum tipo de remédio que tomava antes. Temos pessoas que estavam com uma mobilidade física um pouco mais amarrada, hoje já está mais solto, já está mais ativo. Então, assim, tudo isso eles vão relatando, a gente vai guardando isso assim, em busca de melhorar mais ainda. Jogado diferente e com regras específicas, o vovovôlei desafia os participantes a superarem os limites impostos pela idade. O vovovôlei, na verdade, ele vem adaptado justamente por uma questão deles não conseguirem se locomover com tanta velocidade. Já uma adaptação para eles, tanto que o vôlei é com a bola presa. Existem três passes para eles conseguirem efetuar a bola para o outro lado da rede. E isso vem beneficiando bastante, porque usa muito a coordenação motora e usa também o psicológico. O principal objetivo aqui é fazer com que eles se exercitem de uma forma leve e tranquila, o que vai refletir na melhora da saúde, claro. Mas é jogo, né, meus amigos? E se tem disputa, ninguém quer perder. É por isso que eles levam a brincadeira a sério. Tem estresse com as jogadas erradas e comemoração a cada ponto marcado. As equipes podem ser mistas. Inclusive, dá para jogar no mesmo time marido e mulher, por que não? Seu Gerson e Dona Maria Célia são um dos casais que não perdem as atividades por nada. É que eles sabem o bem que ela faz. Divertidíssimo esse vôlei aí, né? Uma ideia para você levar aí para tua comunidade, para os teus amigos, né? De repente tem um grupo aí na sua comunidade que todo mundo se reúne para jogar um vôlei. Olha, uma ideia para levar também os idosos para participar. Muito bom. Agora vamos falar de rede social. Ai, ai, ai. Será que realmente as redes sociais, elas estão liberadas para você postar o que você quiser, para você publicar o que você quiser, para você opinar sobre o que você quiser? Vamos falar disso, vamos colocar o dedinho na ferida, sabe por quê? Porque muitas postagens, comentários e até curtidas podem ter consequências no ambiente de trabalho. E quem acha que as empresas não têm um fiscal ou
um investigador de redes sociais está muito enganado. A maioria tem sim, inclusive virou até profissão, né? De um setor especificamente falando de RH aí, né? Então essas pessoas elas ficam ali procurando, né? Muitas vezes uma brecha que estava faltando para uma demissão. Eu estou aqui com o advogado Rafael Fazi, que vai conversar com a gente, ele que é especialista no assunto. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Para a gente começar essa conversa, existe limite ou não existe? Rede social é uma terra ali tranquila, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, postar o que eu quiser, curtir o que eu quiser. E aí? De forma alguma, né? Inclusive, existe essa sensação popular que internet é terra sem lei. É o faroeste. Isso não é bem verdade. Aquilo ali é uma extensão dos seus atos. O que você faz na rede social, você pode ser responsabilizado. Seja uma postagem direta, seja um comentário. Então, é a tua personificação. E muitas vezes as pessoas acham, não, estou blindado porque talvez eu não use um LinkedIn, que é um perfil mais profissional. Eu uso uma conta fake, uma conta falsa no Facebook. Não é como se as autoridades competentes não tivessem ferramentas para identificar, para fazer o rastreio. Então, o que acontece é que assim, é tanto conteúdo, é tanta manifestação que gera uma sensação de impunidade. Mas uma situação mais grave pode sim virar alvo de uma investigação policial e gerar a devida responsabilização. Não é porque não acontece com frequência, a gente não vê no dia a dia esse tipo de situação valendo para todos, mas pode sim ser penalizado, pode sim responder civilmente, criminalmente, seja inclusive nessa área trabalhista, dependendo do conteúdo. Tá, a gente está num ano muito importante. Esse é um ano que eu imagino que você vai ter muito trabalho, inclusive. Que é um ano de Copa do Mundo e é um ano eleitoral, né? Um ano importante para o Brasil. E aí as pessoas elas têm os seus times e têm os seus políticos de estimação. E aí começa aquela guerra na internet, né? Porque o meu candidato é assim, porque o meu jogador é assado, porque o time que eu vou torcer é desse jeito. E aí começam a tecer críticas e isso pode prejudicar de alguma maneira a política e também o jogo de futebol, a Copa do Mundo, pode prejudicar de alguma maneira como a empresa vê esse funcionário? Pode, sem dúvida. Inclusive, aqui é uma situação que vale para ambas as partes, tá? Tanto a empresa quanto o empregado. Que é o seguinte, o empregado, na atuação dele, inclusive em redes sociais, até porque, né, sejamos pragmáticos aqui. Quando você tem rede social, você faz a divulgação do emprego que você tem, da empresa na qual você trabalha. Então, você acaba espelhando isso, refletindo as suas ações também para o empregador. Isso acaba sendo uma realidade. Mas aqui tem que tomar muito cuidado que não há um problema necessariamente numa manifestação de uma opção por um time ou por um político. São manifestações lícitas, são manifestações que qualquer pessoa pode exercer dentro dos limites da legalidade. Quanto a isso, nenhum problema. O problema é quando você extrapola os limites. A gente teve uma discussão num passado tanto quanto recente de não, mas eu tenho direito à liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. Não existe liberdade de expressão restrita. Você pode manifestar o seu pensamento, mas você vai responder pelo seu pensamento manifestado. Se isso gera uma responsabilidade civil ou criminal, dependendo do que você fez, você pode ser responsabilizado. Então, dependendo da conduta, poderia gerar um reflexo, sim, para a relação do trabalho. E, ao mesmo tempo, como eu falei que é uma relação bilateral, o empregador não pode usar a opção do empregado. Então, por exemplo, eu torço para um time, eu empregador, e meu empregado para outro. Vou puni-lo por conta disso. Eu tenho um candidato e meu empregado tem outro. Vou puni-lo, vou persegui-lo, vou fazer alguma coisa por conta disso. Daí não. Daí quem está extrapolando os limites legais não é o empregado, é o empregador. Empresa. Por isso que tem essa necessidade desse cuidado mútuo, né? Tanto da empresa com relação ao que ela faz com a informação, quanto do trabalhador, da pessoa, o que ela faz com o que ela posta, né? O que ela posta. Vamos para as participações de hoje, porque vocês já mandaram e a gente agradece a interação. Paula de Curitiba, bem-vinda, Paula. Se eu fizer uma brincadeira ou um meme envolvendo o trabalho, eu posso ser punida? Depende, tá? Porque aqui depende muito do contexto.
Eu sempre gosto de falar que cada caso é um caso, você tem que sempre avaliar o caso concreto. Se for, por exemplo, depende da rede social, porque existe uma rede social só para trabalhar, que é uma rede social para isso, para fazer o seu networking, para fazer conexões entre você, outras pessoas e empresas e tudo mais. Se você vai brincar com a empresa onde você está numa rede social dessa, eu imagino que daí o buraco é mais embaixo. Também, principalmente, né? Então, redes profissionais que são já focadas para um cenário muito mais rigoroso, para um perfil muito mais como uma vitrine do próprio trabalhador e das empresas em geral, tende-se a considerar algo mais grave. Mas mesmo que fosse numa rede como um Instagram, um Facebook, um X, que são mais do dia a dia, do cotidiano, não necessariamente de trabalho, mas digamos que eu faço uma brincadeira, faço um meme, mas que tenha um conteúdo, por exemplo, homofóbico, ou que tenha um conteúdo racista, mas na tua visão pode ser, não, mas isso era uma brincadeira, isso Sim. era um meme. Talvez não seja bem assim. Então, por isso que, como eu falo, né, cada caso é um caso. Tem que verificar o que foi essa brincadeira. Essa brincadeira, ela tem um potencial ofensivo de ofender a honra e a moral da empresa? Porque ainda que, mas é uma empresa, tem. Mas não importa que seja um CNPJ, ela tem uma honra, ela tem uma moral e isso é tutelado pelo direito. Se você comete algo que macula a fama da empresa, você faz essa brincadeira e ela pode ser interpretada como, né, afetar o direito de personalidade da empresa, isso pode sim gerar consequência, pode sim gerar punição. Por isso que é sempre muito cuidado. A gente sabe que tem brincadeiras que são mais inofensivas, e daí, a princípio, não necessariamente pudesse gerar uma justa causa de imediato, talvez uma advertência pela empresa, se ela não gostar, mas tem brincadeiras que não são brincadeiras, são ofensas disfarçadas de brincadeiras. E daí o tom pode ser mais sério. Vamos para mais uma participação. Pode colocar aqui. Juliana Souza de Maringá, aqui pertinho. Tem um canal no TikTok e falo da minha rotina no trabalho. Eu posso ter problemas com isso? De novo, né? Muito resposta de advogado, depende, mas vai muito da exposição. Então, por exemplo, você falar da rotina do teu trabalho, não necessariamente é um problema, tá? Agora, depende o que você gera de exposição, se você tem, por exemplo, um contrato de confidencialidade assinado. Expor outras pessoas. Exatamente. Tô aqui com meu colega de trabalho. Pegou o celular, tô aqui com meu colega de trabalho, tô aqui, ó, com o nosso querido colega aqui, ó, olha que maravilha, e aí? Quer dizer, você está expondo a imagem de uma pessoa que não quer aparecer na internet, por exemplo. Nem todo mundo gosta. E não só isso, às vezes não a pessoa que está falando direto, mas as pessoas ao fundo. Então, plenamente válido, tá? Inclusive, uma das grandes discussões que se tem com relação ao uso daqueles óculos com câmera e tudo mais, é justamente por conta do direito das pessoas a não serem expostas. Sim. Já é uma tecnologia que já deveria existir há muito mais tempo, existiam projetos anteriores e que não saíram justamente por conta disso, tá? Mas o meu direito à privacidade. Eu não quero sair numa filmagem, não quero aparecer. E esse risco existe. Ou pensa um funcionário numa fábrica, tem um protótipo lá atrás que é segredo industrial. Ele está se filmando e aparece o protótipo. Então, assim, falar da sua rotina, falar do dia a dia, desde que de uma forma saudável, que não seja pejorativa, não gera humilhação, de forma geral, à empresa, ao colega, tudo, e desde que respeite o direito de imagem das pessoas ou da empresa, a princípio, tudo bem. Tem mais interação chegando? Pode mandar. Rodrigo Alves, de Juiz de Fora, Minas Gerais, bem-vindo. Curtir ou fazer um comentário negativo sobre a empresa pode gerar advertência? Pode, sem dúvida. Porque qual que é a grande questão? Dentro do artigo 482 da CLT, que a gente traz as hipóteses de justa causa, e ainda que não seja necessariamente uma justa causa de imediata, tem essa previsão que é você cometer um ato, uma prática que macule a imagem do empregador, né? Então, de outras pessoas ou do empregador. Então, você participar de uma conduta, de uma situação que gera essa imagem negativa, da onde vem o seu sustento, gera essa ambiguidade, gera essa contradição. E a própria Justiça do Trabalho tem validado justa causas por conta disso. De novo, né? Cada caso é um caso, então depende da postagem, depende se é só uma curtida, se é um comentário, se você é o autor da postagem. Então, você tem que verificar o grau da intensidade. Mas nós temos decisões judiciais validando a dispensa por justa causa de pessoas que fizeram uma postagem falando mal do seu empregador e depois, não,
vou trabalhar como se nada tivesse acontecido. Veja, existe um caráter no contrato de trabalho que é uma confiança mútua. Se você está falando mal de mim publicamente, você está falando mal de mim nas redes sociais para todo mundo ver, aonde que permanece esse caráter de confiança necessário para a manutenção do vínculo? E é geralmente com base nesse contexto que a justiça fala, não, perdeu-se a confiança, você gerou uma exposição negativa do seu empregador, a princípio poderia ter sim a implicação de uma penalidade. E aí a intensidade, de advertência, suspensão de justa causa, isso vai depender de caso a caso, né? E tem uma questão também que a empresa muitas vezes não vai te contar o porquê. Ela vai dizer que precisa demitir, né? Vai ter outras questões aí envolvidas, vai até inventar uma desculpa. A empresa não vai se colocar nessa posição muitas vezes. A maioria não se coloca. Né? Empresas inteligentes não vão se colocar. Por mais que você tenha feito alguma coisa que tenha afetado a honra da empresa, se você for demitido, não vai ser esse o motivo, entende? E aí não tem como você nem comprovar isso na justiça, né, doutor? Perfeito. Porque a gente está tratando até agora de punição. Mas é como você falou, às vezes a empresa quer saber, não vou nem assumir essa discussão. Não vou mandar embora por justa causa. Mas eu mando embora sem justa causa. Pronto, a dispensa sem justa causa, ela tem previsão legal. E como o nome já diz, é sem justa causa, sem justo motivo. Ela não precisa explicar por que está mandando. Por quê? Porque eu quero. Ponto. Você sabe o motivo, a empresa sabe o motivo, as pessoas sabem o motivo, mas você não consegue fazer essa ligação. Conexão, né? Exato. E é uma dispensa válida. Então, você pode acabar perdendo o emprego, ainda que não por justa causa. Você ainda tem acesso a um seguro-desemprego FGTS, mas às vezes você perde um bom emprego por conta de uma bobagem que não precisava. De uma bobagem, exatamente. Vamos ter mais cuidado, então, porque a nossa imagem não é só o que a gente vê no espelho, é como as pessoas nos veem também nas redes sociais. Isso é bem importante. Queria te agradecer, muitíssimo obrigada, viu, pela tua vinda aqui. Imagina, é sempre um prazer. Muito obrigada. Agora vamos para o nosso recado de hoje do Vitai Gold, porque tem mais. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitai Gold, uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitai Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitai Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitai Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Intervalo é super rápido, eu já volto para falar sobre o papel da família para melhorar a vida dos nossos pequenininhos, das nossas crianças. Não são só os adultos que estão com crises de ansiedade, as crianças também, até porque nós somos exemplo para eles. Se eles estão vendo que a coisa não está legal dentro de casa, isso vai afetar eles diretamente. E aí, o problema pode se arrastar por anos, até a fase adulta. Isso se chegar lá. A gente vai falar sobre esse tema super importante para você cuidar da saúde mental da sua família, principalmente dos seus pequenininhos. Eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá.
Ter filhos é o sonho de muita gente. Só que depois que as crianças nascem, os pais ficam na dúvida. Qual será a parte e a fase mais difícil da vida do meu filho? Eu digo que não existe nada mais difícil do que você educar e criar um ser humano. Não existe. Só vivendo isso é que a gente sabe na prática como funciona. E aliás, você não vai fazer nada na sua vida mais difícil do que educar e cuidar da sua criança. Nada, nem no trabalho, nem na tua vida pessoal, em absolutamente nenhuma área. Por isso que as crianças precisam ser cuidadas. Elas precisam aprender conosco, com a gente, não é na escola não, a cuidar da nossa saúde mental, a cuidar da nossa ansiedade, a controlar os nossos medos e principalmente as nossas raivas. Um diálogo faz toda a diferença. Mas você conversa com a sua criança? Eu vou fazer o seguinte, vamos falar com quem entende do assunto aqui? A gente vai para Hortolândia, pertinho de Campinas, São Paulo, conversar com a Raquel Bocaletti, que é psicanalista e escritora. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda, muito boa tarde, um prazer te receber aqui no A Vida Não Para. Para a gente começar, é claro, não tem receita de bolo, cada um é um, cada família é uma família e muitas famílias estão adoecendo suas crianças. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente vive um tempo de grandes desafios. Nós, internamente, como adultos, a gente está sendo impactado por um mundo em um cenário econômico, digital, de comunicação, que traz um peso muito grande para a gente dar conta de tudo isso. E as crianças estão crescendo nesse meio e não está sendo fácil a gente conseguir gerenciar tudo isso, mas existem formas, ferramentas para que a gente possa facilitar essa caminhada. Certo. E qual que é o papel da família no desenvolvimento, né? Nesse sentido mesmo? Porque muitas vezes essa família ela está tendo uma dificuldade muito grande com essa criança, né? E aí a gente sabe que a internet também tem um papel importante muitas vezes para deixar a coisa pior do que ela já está. Né? Não só a internet, as redes sociais, mas os jogos de maneira geral, né? A gente vem falando isso e todos os dias a mídia revela um novo jogo que está atraindo crianças ou por trocas, né? Por exemplo, essa criança se envolvendo com pedofilia e ela nem sabe o que está acontecendo. E aí não tem esse diálogo em casa para que essa criança saiba o que é isso e como isso pode afetar. Quando a gente tenta proteger as nossas crianças, a gente esquece que a internet é um mundo aberto, é uma janela gigantesca e essa criança vai ter contato com absolutamente tudo, né? Exato. No desenvolvimento emocional da criança, Carla, a família ela é a primeira escola onde a criança vai aprender como funcionam as relações. Então, é ali que ela vai entender o que vai acontecer se eu estiver nervosa, o que vai acontecer se eu estiver agitado, o que vai acontecer quando eu errar, o que vai acontecer quando eu ultrapassar os limites, como é que esse outro adulto, como que o mundo vai reagir a quem eu sou e a forma como eu estou reagindo também. Então, ali é o primeiro lugar para que a gente consiga dar limites a essa criança no uso das telas e tudo mais. Primeiro, antes de tudo, a criança precisa desenvolver o que a gente chama de apego seguro. Um apego saudável, porque essa criança, ela nasce sem a possibilidade de regular as emoções. E também a gente já sabe que a criança, o adolescente, né, até o início da fase adulta, o córtex pré-frontal ele não está desenvolvido. Essa criança, esse adolescente, ele não tem noção das consequências a longo prazo daquilo que ele está fazendo. Então, o que ele precisa é segurança de que alguém que o ama está orientando ele para aquilo que é melhor, que é o melhor para ele. E essa segurança, ela vai se consolidar nesse apego, Carla. Que apego que é esse? Olha, eu amo você, eu aceito você, independente dos erros, independente dos acertos, porque eu também erro. Porque eu também, enquanto adulto, enquanto pai, mãe, cuidador, eu também estou me desenvolvendo, eu também estou aprendendo. Estou uns passinhos à frente de você, mas também estou na vida, também estou aprendendo, inclusive,
a descobrir quem que você é, meu filho, e como que eu vou cuidar de você. Eu amei essa tua frase. Eu acho que a gente podia, inclusive, escrever essa frase aí, divulgar muito mais, porque quando a gente se coloca, não no mesmo nível, né? Porque, claro, pai e mãe não são amigos de filhos. A gente tem que entender o nosso posicionamento nesse mundo. Nós somos pais e somos mães, né? Mas a questão é mostrar para essa criança que todo mundo está aprendendo junto, né? Esse pai e essa mãe estão aprendendo a ser pais e mães, estão aprendendo a cuidar e a educar, né? Porque muitas vezes até tem outros filhos, mas cada ser humano é um ser humano. E aí você melhora essa convivência, porque a criança vai entender também, né? Peraí, se eu também estou aprendendo, os meus pais também estão, né? Se colocar nesse mesmo patamar, digamos assim. E quais são os sintomas, por exemplo, de uma crise de ansiedade e de que pode ser algo muito pior, de repente até uma depressão, porque a gente está vendo muitos casos em crescência, né? Exato. Agora, a preocupação com a saúde mental, ela está no topo do ranking. Todas as pessoas, né? Eles fizeram uma pesquisa atualmente e verificaram que nós, seres humanos, estamos mais preocupados com a saúde mental do que com a possibilidade de, por exemplo, a gente ser acometido por um câncer. Tamanha dimensão que isso tem tomado. E claro, né, como eu disse no início, o cenário econômico, as tensões globais, somado ao excesso de informação e as telas, tem colaborado junto com a forma que a gente vive hoje em dia, né, são lugares menores, menos contato com a natureza. Tudo isso tem pressionado o nosso sistema como um todo. E isso se reflete muito na nossa saúde mental. Então, a gente tem ficado mais ansioso. E como que a gente observa isso nas crianças? Porque a criança não vai falar, eu tô com ansiedade, né? Demora para ela conseguir entender. A gente vai até ensinando ela, olha, né? Você tá com o seu coração acelerado. Mas, na verdade, quem tem essa percepção somos nós adultos. A criança, ela vai começar a mudar o comportamento. E ele vai mudar de maneira brusca, repentina e muitas vezes vai se alongar essa mudança de comportamento. Então, ela pode apresentar medos intensos, ela pode voltar a fazer, por exemplo, xixi na cama, pode ter uma ansiedade de separação mesmo. Eu não quero ir para a escola, eu não consigo ir para a escola. Então, medos intensos, insegurança, tudo que não é justificado, que a criança não tinha esse comportamento até alguns dias atrás, ela não apresentava esse medo, e agora ele vem de forma intensa e de maneira continuada. Além de uma coisa que às vezes a gente não percebe, Carla, que é a irritabilidade da criança. Tem os temperamentos, as personalidades, mas a criança que fica com uma alta irritabilidade, ela pode estar indicando que ali ela está em um processo de ansiedade, e a ansiedade, ela aparece assim, meio que junto com a depressão, porque ela também é uma forma de tentar combater essa depressão, uma forma fisiológica do corpo. E nisso, a gente tem que ficar atento, porque existem maneiras da gente conduzir essa criança a um lugar mais seguro, a uma tranquilidade, mas nem sempre a família dá conta de auxiliar essa criança que muitas vezes está precisando ali de um amparo terapêutico e até mesmo, né, e graças a Deus por isso, um acompanhamento psicoterápico associado ao uso de medicação. Raquel, você vai ter que voltar, porque essa conversa foi muito boa e esclarecedora pra gente aqui, pra todo mundo que tá nos assistindo. Quero te agradecer já e muitíssimo obrigada, viu? Boa sexta pra você. Igualmente, Carla. Obrigada, até mais. E é isso, a gente vai girando o Brasil, andando por todos os cantinhos, atrás de gente boa, né? Para trazer informação boa de qualidade para vocês. Agora eu vou levar vocês, sabe para onde? Saímos então de Hortolândia, né? Agora a gente vai para outro lugar. Vamos para Maringá?
Vamos! Norte do Paraná. As paisagens, gente, se destacam, claro, pelas flores ao longo do ano. Eu imagino que na tua cidade também deve ter muitas árvores, muitas flores. E a mudança da estação, gente, deixa a cidade, ó, com essa paisagem que vocês vão ver aqui. Vamos conferir um pouquinho sobre essa mudança na paisagem das áreas urbanas? Olha só que presente. Só o movimento para entregar que isso não é uma pintura em tela. Na mesma paleta de cores, o tom mais forte fica ao lado do mais delicado. É um contraste perfeito e generoso da natureza. Maringá, no norte do Paraná, é invadida pelo roxo do manacá da serra, da primavera e dos ipês durante o ano todo. A florada dessas espécies vai de julho a setembro, só que por mais que o vento venha derrubar algumas pétalas, as flores resistem. É obra de Deus, só Ele para espalhar esses arranjos tão harmoniosos. Aqui em Maringá a gente tem várias espécies diferentes, né? São espécies bem comuns que inclusive são muito utilizados na arborização urbana, não só aqui em Maringá, mas em outras cidades também. Uma beleza que não é só externa, enche os olhos e o coração da Cindy, que recebe esse presente todos os dias ao sair na sacada da casa. É uma rotina que virou terapia. Desse jeito o tempo passa devagar e as cores dão um tom diferente à vida. Todas as manhãs eu costumo abrir e olhar para o ipê e isso me torna uma pessoa mais tranquila até, porque essa paisagem é maravilhosa, olhar essas cores pela manhã. Tem também, quando está no entardecer, ele fica maravilhoso, é muito lindo, eu gosto bastante. Tem propriedades medicinais porque as árvores e as plantas produzem fitoquímicos, né, que são substâncias que na árvore ajudam na cicatrização. A gente tem algumas propriedades desses fitoquímicos que já foram descritas pelos pesquisadores que trabalham com esse tipo de substância. Faz a natureza ficar ainda mais encantadora. É um carinho para a alma e ainda pode ser para o corpo. São plantas tão completas que ainda deixam uma lição de vida. É quando a árvore vai ficando sem folha, bem seca, que ela se renova e floresce da maneira mais imponente. Me traz muita paz olhar os ipês, as árvores, eu gosto muito da natureza, desse contato. Essa é a nossa bela Maringá. E ó, imagem ao vivo agora, que coisa mais linda. Me passa aí a temperatura em produção. Pode me passar a temperatura de Maringá para a gente já atualizar os nossos telespectadores. Ó, muitas nuvens, mas claro, sempre muito quente essa região do nosso estado. Maringá, temos um Moarama também aqui no cantinho da tela com 30 graus. 29 graus, obrigada! 29 graus, quente, quente por lá. Coisa linda demais, né? Agora vamos para o nosso glicotrate de hoje, que tem mais para vocês. Aguenta aí. Você acorda cedo, cuida da casa, organiza tudo, cuida do marido, dos filhos e às vezes até dos netos. E mesmo assim, parece que o corpo já não acompanha mais. Aí vem aquele cansaço que não passa, as pernas ficam fracas, o corpo pesado, formigamento, queimação, vai ao banheiro toda hora, boca seca. Mas e aí, quem está cuidando de você? Quantas vezes já sentiu medo de cair, de perder o equilíbrio, de sentir aquela tontura do nada? Pois é, muitas vezes tudo isso tem um motivo, a diabetes. E mesmo com o uso de medicamentos, muitas vezes sozinha você não consegue controlar. Presta atenção, porque a diabetes ela não mexe só com açúcar. Ela rouba a sua força, inflama o corpo, prejudica a circulação e vai tirando aos poucos a sua qualidade de vida. O glicotrate pode ser usado, olha aqui, ó, junto com os seus medicamentos, aprovado pela Anvisa, junto com uma fórmula potente que auxilia o pâncreas a produzir insulina da maneira correta e auxilia no controle da glicose, diminuindo cansaço e fraqueza. E atenção, muitas pessoas relatam melhora já nas primeiras horas de uso. Então faça o teste, ligue agora, 0800 555 5123. E na compra do seu glicotrate hoje, você leva com 50% de desconto o seguinte. Vou dar pra você, ó, vou mandar essa necessaire completa com um kit zero gordura. E dentro dela tá essa cinta aqui, ó, que afina você na hora que você
Veste. É isso mesmo. É cintura mais fina aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Até 8 centímetros pode diminuir do seu abdômen. Então, presta atenção que tudo isso pode fazer muita diferença na sua qualidade de vida. 0800 555 5123. Ligue agora, Glicotrate, porque pode mudar a sua vida, pode reduzir drasticamente todos esses problemas que você tem. Corre e garante o seu agora. 0800 555 5123. Glicotrate. Diz uma coisa, você já ouviu falar em turismo náutico? Não? Então, quem vai contar pra gente é o Odilon Araújo no nosso Minuto Itaipu de hoje. Olá você, eu sou o Odilon Araújo, este é o Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu avançam na criação de um plano de turismo náutico para a região oeste do Paraná. A proposta reúne 16 cidades e prevê a estruturação de roteiros, investimentos em infraestrutura e ações integradas entre poder público e iniciativa privada. O projeto inclui um master plan que organiza o desenvolvimento do turismo com foco na navegação ao longo dos 170 quilômetros do lago. Entre as iniciativas estão a criação de piers, sinalização náutica e sistemas de segurança. Um dos pontos centrais é a elaboração da Carta Náutica, em parceria com a Marinha do Brasil, para garantir navegação segura. A expectativa é de impulsionar a economia local e gerar novas oportunidades de renda para a população. Muito obrigada, Odilon. E vamos para um intervalo super rápido, que daqui a pouco eu vou trazer uma delícia para vocês. No nosso quadro É Pavê para Comer, a gente vai aprender a fazer, uma receitinha de torta de limão. Nossa, deu água na boca agora, né? Não sai daí que eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Chega aqui, porque agora vamos aprender uma receitinha deliciosa de torta de limão. Torta de limão? Não, torta de limão mesmo, tá? Daquela boa de comer, compartilhar com a família. E fácil de fazer. Muita gente deixa de fazer essas receitas porque, não, vai dar muito trabalho. Olha só. Torta de limão trufada. Essa receita é magnífica e é muito fácil de fazer. Bora aprender! Para a base, você vai precisar de um pacote de biscoito maisena, vai triturar. Depois, pega 5 colheres de sopa de manteiga, derrete e bate mais um pouquinho. Virou essa farofa úmida, pega uma forma de fundo removível de 20 centímetros, forra o fundo e as laterais e depois dá uma acertadinha, leva ao freezer. Para o recheio, 350 gramas de chocolate branco picado e derrete de 30 em 30 segundos. Depois uma caixinha e meia de creme de leite e por último 1/3 de xícara de limão espremido. Misturou bem, é só pegar a forma de dentro do freezer, colocar o recheio e levar para gelar. Para cobertura, uma caixinha de creme tipo chantilly. Chegou no ponto de chantilly, bateu bem, é só colocar dentro de um saco de confeiteiro. Eu coloquei com bico 1M e depois decorar com raspas de limão. Olha que torta lindíssima! Façam aí na casa de vocês que essa receita é sucesso. Gente, essa receita é muito boa, não precisa nem de forno, olha que beleza. Eu ainda sou daquela versão anterior, né? Aquela versão lá atrás, né? Bem raiz, que tinha que colocar no forno, tinha que pré-assar a massa, depois tinha que assar o recheio, depois você colocava a cobertura que era feita com clara batida e açúcar, daí tinha que tostar essa cobertura. Então, essa receita aqui é rápida e muito fácil, então não tem desculpa, combinado? Vision X pra gente continuar, porque tem mais. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X.
Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Visio X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. Sim, e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Vamos viajar mais um pouquinho, eu vou te levar agora para o interior aqui do Paraná. Produção de rosas. Há quanto tempo você não dá uma rosa para quem você ama, hein? Pois é. Por lá, a produção de rosas tem ganhado uma força incrível na agricultura familiar. O cultivo das flores vem se tornando, inclusive, uma alternativa de renda, um dinheirinho extra para quem vive no campo. Vamos dar uma olhadinha? Que coisa mais linda a gente preparou para vocês? O trabalho do Claudinei e da esposa dele, a Cristiane, começa cedo. Eles são produtores de rosas em Marialva, município que fica no noroeste do Paraná. Depois de 20 anos trabalhando com a produção de uvas, o casal decidiu trocar de atividade e hoje se diz realizado com o cultivo das flores. Eu trabalhava com uva, né? Trabalhei 20 anos, aí não estava sendo rentável, aí eu fiz uma mudança drástica, né? De uva para produção de flores, que eu então nunca tinha trabalhado, né? Então eu fiz essa mudança por questão econômica mesmo, que estava meio difícil a gente controlar. Em Marialva, a produção de rosas acontece em pequenas propriedades, por meio da agricultura familiar. É graças ao trabalho de gente como o Claudinei e a esposa que o município hoje representa 80% da produção da flor no estado. Nós temos todos os tipos de variedades e cores, né? Nós temos da rosa branca à rosa vermelha. Tem a cor-de-rosa, tem a pink, tem a salmão, tem a amarela. Então hoje em Marialva, ela pode atender ao mercado regional com todas as cores que ele necessita. Os principais compradores das flores do casal são floriculturas e decoradores. E para cada finalidade, a rosa precisa ter características específicas. Se você quer para um vaso, tem que ter uma haste grande, né? Um botão bem bonito, um pouco grande também, e que não esteja manchas de doenças ou de insetos que veio lá estragar a flor, né? Para o decorador, a haste é menor. Só que o botão tem que ser de qualidade também. Então ele tem que ter qualidade no botão, porque você consegue colher a rosa haste grande e botão grande, e haste pequeno com botão grande também. Para manter a qualidade das flores, o trabalho é minucioso. Para começar, as rosas são plantadas dentro de estufas, que as protegem principalmente da chuva e do sol intenso. Depois, os cuidados variam entre a poda, o controle de doenças e a colocação dessas redinhas, que servem para evitar que as pétalas se abram antes da hora. Outro trabalho que faz parte da rotina dos produtores é se planejar para as datas comemorativas. Dia da Mulher vende bem também, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Tem datas também de santos, né? Quando tem uma data comemorativa do mês, a gente também consegue vender bem a rosa também nessas datas. As rosas para o Dia das Mães, por exemplo, já começaram a ser colhidas. E até que sejam vendidas, elas ficam em uma câmara fria, para durarem mais tempo. Outra característica do trabalho do Claudinei e da esposa é que nesta atividade eles mesmos fazem a comercialização. Por isso, no dia a dia entre uma poda e outra, quem rouba a cena é um grande aliado das vendas, o celular. A gente fica até contente quando o telefone toca, né? Porque a gente sabe que vai ter vendas, né? Está aqui produzindo, ele está pulverizando um defensivo de uma praga, de uma doença, ele está podando, ele está colhendo e o telefone tocando, né? Então ele tem que ser multifuncional. Me sinto bem trabalhando aqui no meio das rosas, né? Eu e minha esposa, né? Então a gente o dia inteiro está aqui, é muito gratificante também, eu gosto.
presente de Deus, não tem como ficar triste, né? Trabalhando no meio de rosas, né? Um espetáculo da natureza, um espetáculo da mão de Deus na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Então pensa aí numa rosinha para quem você ama hoje. Que tal? Vamos fazer o seguinte, agora tem novidade especialíssima para vocês. Padre Reginaldo Manzotti acaba de lançar a música Inabalável, inspirada, claro, no livro Inabalável. E a música traz uma mensagem muito forte, que é possível permanecer firme, é possível permanecer confiante, cheio de esperança, mesmo diante das dificuldades. Quando nós estamos alicerçados por Deus. O clipe já está disponível no YouTube, no nosso canal oficial também do Padre Reginaldo Manzotti. Vale a pena conferir. Claro, a gente vai deixar essa mensagem aqui para vocês. Um beijo no coração. Bom fim de semana. Amanhã de manhã eu tô de volta. Um beijo gigante no seu coração. E fiquem com Deus. A gente se vê. Você tá aí, meu caro? Que alegria de encontrar. Olha, estou aqui tomando um chá maravilhoso. Quer tomar um chá comigo? Imagina um chá com Maria. É aqui na TV Evangelizar. Toda semana, ao redor desta mesa, sempre haverá um lugar para você. Nos encontramos lá.